Amorim. Diego Amorim, que tem um convidado hoje para a gente conversar aqui no Nova Manhã, né, Diego? É isso, Nonato. A gente tem a alegria de receber em nossos estúdios da Nova Brasil, aqui em Brasília, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Senador, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, Rafael. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui na Nova Brasil FM. Bom dia. Já sou admirador há muito tempo. O senador é fã de música, viu, Nonato? Depois eu vou pedir ele para cantar aqui para os nossos ouvintes, viu, senador? Fazer um dueto aí contigo. Fazer plágio. Sem o risco de fazer isso, plágio. por favor. O senador está com a gente hoje, Nonato, por conta de um assunto muito importante, que foi a aprovação no Senado Federal do marco regulatório da inteligência artificial. O Senado conseguiu avanços importantes, essa matéria ainda será levada à Câmara dos Deputados, onde os deputados também farão a sua análise, mas no Senado já houve um avanço significativo em relação a esse assunto. Senador, durante a tramitação e tantas discussões que o senhor teve lá no Senado antes da votação dessa matéria tão importante, eu ia acompanhando e lendo algumas análises e alguns diziam o seguinte: a inteligência artificial ela é irregulamentável, não é possível você regulamentar uma inteligência artificial. Algumas pessoas tinham essa análise. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do que o Senado fez diante desse assunto? Uma avaliação positiva, né? Esse substitutivo é de autoria do presidente Rodrigo Pacheco. Nós montamos uma comissão de juristas, a princípio, depois uma comissão especial. Foram quase 530 dias de análise, várias centenas de audiências. E o curioso que todo ouvinte pode acompanhar é que durante o momento das notícias aqui na Nova Brasil, no Nova Manhã, nós falamos pelo menos 5 vezes em inteligência artificial antes de começar essa entrevista. Então, é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas. A gente entende que, principalmente sob o aspecto de propriedade de conteúdo, aquilo que nós estamos fazendo agora, produzindo, né, jornalismo, música e uma série de outras atitudes da vida humana, como a compilação, o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal de sentenças, no auxílio, até certo ponto, da vida digital, tudo isso faz com que seja obrigatório ter alguma noção sobre regras e regulamentos da inteligência artificial no aspecto principiológico, naquilo que é o principal da vida, que é liberdade de expressão, garantia das informações e até que ponto a máquina vai servir a máquina para que o ser humano consiga servir o ser humano, que é o grande objetivo. Então, é um assunto complicado, mas a gente já conseguiu avançar. A Câmara vai analisar agora e depois devolve ao Senado. E o Brasil está construindo, pelo menos na parte de direitos autorais, propriedade intelectual, um marco bem diferenciado do ponto de vista mundial, o que é importante para a gente saber que alguma característica a nossa regulação vai ter. Senador, as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que hoje dominam o mundo, digamos assim, elas são vilãs nessa história toda? Qual a avaliação que o senhor faz disso? Bom, elas, a princípio, elas são o que tem de autoexplicativo, as plataformas. Então, sem elas não há a aplicação majoritária do argumento digital, da vida digital. Agora acontece que são grandes corporações. Dificilmente você consegue conhecer esses 20 mil vice-presidentes, você nunca consegue falar com o presidente. São grandes corporações que vão atender, evidentemente, um ambiente de acordo com aquilo que elas desenvolvem. Por isso que elas são mais atuantes nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, mas já encontraram na União Europeia e também na Ásia outro tipo de comportamento, porque as pessoas regulam inteligência artificial a partir de princípios. Nos Estados Unidos, o que manda é o negócio, é o business. Né? Na Europa, na União Europeia, há uma proteção mais clara para o indivíduo, né? E na Ásia, evidentemente, China, por exemplo, o que vale é o Estado. Então a gente vai ter que conviver com um problema que não tem fronteira, acabou a fronteira com o mundo digital. É como se nós vivêssemos numa rua com 7 bilhões de vizinhos, alguns bons, outros não, alguns fáceis de conviver, outros não. Então, a partir de hoje, o mundo é desse jeito, a gente vai ter que se virar e tentar entender aos poucos e garantir direitos ao indivíduo.
Rafael Tebas. Senador, tudo certo? Muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte também. Queria tocar no ponto da liberdade de expressão, que acho que é muito importante, né? Em relação à nossa regulamentação aqui, então, da inteligência artificial, o projeto vai conseguir contemplar essa liberdade de expressão das pessoas e, simultaneamente, ao mesmo tempo, também conseguir gerar proteção delas no uso comercial da inteligência artificial? Foi um grande desafio manter esse projeto o tempo todo sendo discutido no Brasil, sem a contaminação da polarização política, sem esse debate que costuma misturar tudo. No começo, queriam fazer desse projeto uma mini Assembleia Nacional Constituinte, e regular a IA, regular a tecnologia, mas a gente entende que o Brasil está discutindo com essa questão de liberdade de expressão e as pessoas confundem muito opinião com liberdade de expressão e principalmente no momento em que, na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, não falo sobre projeto, falo sobre uma visão que tenho, é raro hoje encontrar jornalismo isento como a Nova Brasil faz, por exemplo. A gente nota que há sempre um equilíbrio, uma abertura para visões, e não é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil. Então, a liberdade de expressão, o conceito, só não está sendo mais maléfico essa militância porque a população resolveu ser seu próprio editor. O editor-chefe hoje de qualquer jornal no Brasil é o cidadão. Ele pega o celular dele no final do dia, escolhe as notícias que fazem parte do mundo dele. Da bolha dele. Da bolha dele. E às vezes nem bolha, da questão do bom senso mesmo, porque ele vai buscar em outros lugares e acaba fazendo avaliação. É por isso que não está casando muito o que você vê na televisão, por exemplo, e o que você vê nas ruas e principalmente nas urnas. Nonato, esse projeto aqui teve aprovação de petistas e bolsonaristas, viu? É um dos raros projetos que teve ali o consenso de oposição e governo, Nonato. É um dos raros casos de consenso, né, Diego, Rafael, ouvinte e senador, talvez até porque ele está aí na vida de todo mundo. A minha dúvida é a seguinte, senador, em relação ao trabalho, né, ou seja, as relações trabalhistas, imagino que elas serão e já estão sendo muito impactadas pela inteligência artificial. Isso merece um capítulo à parte? É necessário que a gente tenha algum destaque para essas relações trabalhistas, senador? Excelente pergunta, Donato. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir num capítulo especial. Há uma guia, por exemplo, hoje várias profissões são regidas e têm o seu funcionamento controlado por inteligência artificial. Então, hoje, um motorista de aplicativo que pode, evidentemente, até esse projeto ser aprovado, ser demitido por um processo de inteligência artificial sem ter condições de se defender com razão humana, né, numa discussão diferente. Agora, isso está acontecendo com praticamente todas as profissões. Eu me lembro muito bem que há 2 anos atrás, ninguém imaginava que o governo federal fizesse um 1º de maio com 1.500 pessoas, né, na festa do trabalhador em São Paulo. É porque as relações de trabalho estão mudando mesmo. E a gente precisa ter coragem, em um outro momento, de discutir relações de trabalho no mundo digital e no mundo moderno. Né? Já existem países hoje em que você tem um número maior de empregos, a legislação permite, e você trabalha menos horas e ganha mais. Então, um dia nós vamos chegar nesse ponto, e agora é por isso que a gente não está entendendo, né? Quem lembra do 1º de maio do ano passado vai lembrar de uma imagem com 1.500 pessoas num país que é governado por um sindicalista, que tem origem sindical. Então, realmente, esse é um debate, é outro debate que deve ser feito sem a paixão política lateral. É preciso que o Brasil se reúna para discutir relações de trabalho, porque a inteligência artificial impacta diretamente. Não é no desemprego, ela vai formar novos empregos. Agora, se a gente não tiver capacidade de olhar esse ambiente, a gente vai cometer algumas injustiças que são fatais aí para a vida cotidiana, para a vida das pessoas. Vai começar a faltar emprego e sobrar em outros lugares onde você não tem ainda as habilidades conceituadas, assim, para que as pessoas participem. Senador, uma dúvida que eu tenho em relação à tramitação. O senhor explicou, vai para a Câmara agora, depois volta para o Senado. Mas em relação a prazo, o senhor tem alguma expectativa em relação a quando efetivamente vai voltar para o Senado? Há algum tipo de prazo em relação a isso ou não? Rafael, a gente espera que aconteça logo, porque inteligência artificial é um assunto cruel. Você fala hoje com um especialista, daqui a 20 dias ele sabe menos, o especialista. É verdade. Então a gente fica sempre com aquela impressão de que está tendo um delay entre o que a gente está fazendo de tecnologia e o que o mundo está oferecendo, principalmente agora, depois da inteligência artificial generativa. Não vou nem falar de inteligência artificial quântica,
porque a gente ia ter que parar o programa aqui. Então, é muita coisa, é muito rápido, mas eu acredito que com muita ponderação, já que foi feito um trabalho muito forte no Senado, a Câmara pode devolver ainda no primeiro semestre e a gente oferecer ainda no primeiro semestre de 2025 uma legislação moderna e um detalhe importante. Logo, logo a gente vai ter que mudar a forma de fazer lei no Brasil. A gente vai ter que ter um capítulo especial de inovação legislativa. Não é possível lidar com os assuntos de lei na forma, no escopo que a gente tem hoje, de proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, outros instrumentos precisam surgir para que a gente consiga dar resposta rápida a assuntos rápidos e que mudam rapidamente a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente ainda vai discutir essa matéria nos próximos anos aí de uma inovação legislativa. Nonato? Senador, a gente tem a nossa regulamentação, né, sendo aprovada agora, imagino que a União Europeia tem a dela, Estados Unidos também, no que diz respeito a esse tema. Elas circunversam ou a gente corre o risco de um local furar a bolha alheia, senador? Porque é muito complexo isso, né? Sim, a gente precisa ter aquela visão de sistema mundial. Mas não tem fronteira, é uma rua com 7 bilhões de habitantes, que é a rede. Agora, o que a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente conseguiu dar uma nova versão para a questão de direitos autorais, conteúdo jornalístico, música, literatura, programas, projetos pedagógicos, ciência. Então, há uma certa preservação, porque hoje, se nós que estamos participando do programa aqui fizéssemos a consulta ao ChatGPT sobre a obra do Diego Amorim, todos os artigos e tudo, facilmente, em 1 minuto, ele ia receber tudo. E se ele fizesse uma segunda pergunta, como eu consigo ser remunerado por isso do que circula na rede? Iam falar que tem uma nuvem, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. É muito complicado, mas a gente tem avançado. Eu acho que a gente pega pontos positivos da legislação da União Europeia, do Japão, que está trabalhando uma forma diferente. Dos Estados Unidos ainda é por decreto, mas os Estados Unidos é uma coisa que a gente consegue explicar, porque lá se desenvolvem as maiores plataformas. Então o teste é com eles mesmo, né? Eles estão falando de mercado e a gente está falando de ambiente. Ambientes são todos os países. Eu tenho muito otimismo de que a gente tenha maturidade suficiente para ter uma legislação que não deixe o cidadão descoberto, mas que ao mesmo tempo permita tecnologia e inovação crescendo no Brasil, que tem uma oportunidade grande agora de receber vários data centers, são obras enormes, né? Falam de um investimento de mais de 400 bilhões de dólares no país por conta de uma coisa que a gente fez lá atrás. O Brasil tem energia e tem água para esse tipo de projeto. Senador, para concluir bem rapidinho, enquanto a gente está conversando aqui, tem ouvintes dizendo, isso acontece com muita frequência, esse tipo de comentário, esse negócio de inteligência artificial não vai dar certo. Qual a avaliação que o senhor faz daqui para frente? Como é que vai ser o mundo com isso? Como é que a gente vai ter que lidar com isso? Ao longo dessa entrevista, o senhor foi falando de uma realidade que está posta, né? A gente vai ter que olhar para isso e mergulhar nisso, né? É inevitável, a gente precisa fazer uma atuação principiológica para que o ser humano seja protegido, mas eu tenho certeza que a gente tem umas 10 ou 20 respostas exatamente para esse ouvinte que está preocupado e já todas elas traduzidas para inteligência artificial. É uma coisa instantânea. É como eu disse, no começo do programa, nós falamos 5 vezes de inteligência artificial antes de começar a entrevista. Não tem mais jeito, a gente vai ter que dar um jeito de se adaptar e tentar viver nesse mundo diferente aí. 7h25, esse foi o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, ele que relatou o importante marco regulatório da inteligência artificial que passou no Senado e segue a sua tramitação no Congresso em 2025. Senador, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aos nossos estúdios aqui em Brasília. Muito obrigado, uma honra estar aqui nessa rádio que respeita a notícia e música boa. Obrigado, senador. Obrigado, Rafael Tebas. Valeu, Diego, senador, Nonato. Abraço. Até amanhã, Nonato. Até amanhã, Diego Amorim. Muito obrigado ao senador também, aqui com a nossa coluna de hoje, o Diego trazendo a entrevista com o senador Eduardo Gomes no Conexão Brasília.